Boa tarde, gurias. Eu vou confeccionar agora nessa aula a nossa aula 2 do nível 2, que é o nosso blusãozinho RN, tá bom? Selecionei aqui as agulhas correspondente à quantidade de pontos que eu preciso para começar, tá? Cada uma de vocês já tem seu próprio esquema, já foi calculado, tá bem? Vocês não vão se basear com as minhas quantidades aqui, tá? Porque cada uma corresponde ao seu próprio esquema. Então, selecionei a minha quantidade, eu vou usar o selecionador 1 por 1 e vou fazer a seleção das agulhas 1 por 1, tá bom? Já retorno. Vou usar para confeccionar, conforme a primeira aula, a gente aprendeu a usar máquina e frontura, tá bom? Eu vou selecionar agora, tanto na frontura, o que eu selecionei na máquina. Assim que eu tiver selecionado o retorno. Selecionadas as agulhas máquina e frontura, vou passar meu carro da direita para a esquerda, lembrando que as regulagens devem estar no 0 e nenhuma alteração ainda a ser feita nos carrinhos, tá? A confecção da orla eu não vou mostrar como é feita, pois a gente já teve essa aula, tá bem? Mas é só para lembrar das regulagens que tem que baixar e quando passar o nosso carro para a esquerda, a gente organiza o carro então para fazer a orla, beleza? Até já. Passando o carro da esquerda para a direita, sem mexer, nem sem alterar os botões, temos então aqui um zigue-zague, tá? Agora eu colocarei o contrapente e os pesos. Coloquei o contrapente e os pesos, estou preparando a máquina para tecer então a orla perfeita. Terminei a orla, fechei. Agora vou zerar meu contador. Preparar meu carro para tecer todas as carreiras, tá bom? Aumentei a regulagem para a regulagem de trabalho. Vou tecer as carreiras que estão equivalentes ao que está sendo pedido no meu esquema. As de vocês provavelmente sejam diferentes, tá? Vamos tecer então a nossa barrinha e eu retorno para colocar as agulhas na máquina. Terminei de tecer a barra, vou usar agora a minha agulhinha de 2 orifícios e vou colocar os pontos que estão na frontura para a máquina, tá bom? Vou tentar mostrar mais ou menos como é feito. Não sei se consegue ver. É muito fácil, simples, sem nenhum segredo, tá bom? Pega um pontinho e coloca nas agulhas vazias. E isso nós vamos fazer por toda a extensão. Após tecer a barra, gurias, eu coloquei as agulhas em trabalho, todas na máquina, tá bom? Eu graduei nas últimas carreirinhas que eu estava com máquina e frontura, eu fui aumentando a graduação da regulagem, para que quando eu chegasse até a borda, eu já chegasse com a regulagem de trabalho, tá bem? Mas como a gente viu na aula de ontem, quando a gente esquece, nada está perdido, tá bom? Aí, se eu tivesse me esquecido, eu dei a indicação para vocês de, a partir de agora, sim, passaria uma graduação a cada carreira. Mesmo trabalhando em Jersey, a gente continuaria tendo o mesmo resultado, ou seja, não estaria aquela coisa embabaçada na hora da troca de uma regulagem muito pequena para uma bem grande. Então, se a gente for graduando, a gente vai chegar no mesmo resultado, beleza? Bom, conforme o meu esquema, eu tenho que tecer uma quantia de carreiras até chegar à minha altura de cava, tá bem? Como eu mostrei para vocês no outro vídeo, na outra aula,
eu fiz uma gracinha. Eu usei uma cartela, fiz umas carreirinhas de listras, tá? Aí eu só peço que vocês vejam a quantidade de ponto que vocês têm na frente, o que deu no resultado do esquema de vocês, e tentem fazer uma harmonia entre eles, tá bem? Isso aí é uma criatividade de cada um. Eu vou usar a minha aqui, tá? Que eu já testei, vocês já viram que eu fiz 3, 4 vezes a mesma. Eu vou testar, não tem aumentos, não tem diminuições, é tudo reto, então a única coisa que a gente tem que fazer é se deter, zerar o contador, botar a regulagem já de trabalho, e caso vocês não tenham ainda graduado da máquina, da frontura para a máquina, vocês podem começar a fazer a graduação agora, tá bem? Estou zerando o contador. Zerei o contador. E agora eu vou fazer a minha gracinha, mas vocês não se baseiem na minha, tá? Vocês vão ter que fazer um cálculo para vocês, tá? Beleza? Eu vou fazer a gracinha e daqui a pouco mostro para vocês. Eu fiz aqui a listrinha, gurias, coisa bem pequena, delicada, pois a gente não tem muita altura para fazer, tá? Agora eu vou tecer mais algumas carreiras e vou começar a trabalhar com a cartela em jacar. Mas isso também é uma autonomia de vocês. Vocês vão escolher a cartela, se vocês quiserem fazer no jacar. Não precisa fazer nenhum esquema do jacar, pois ele se comporta muito parecido com o jersey, tá? Porque ele é plano, ele não recolhe e ele também não desliza em nenhum momento. Então, ele só vai tecer o desenho da cartela. Então, o comportamento dele é bem parecido, então não há necessidade de fazer um novo esquema. Tá bem? Usa a mesma regulagem de vocês. E mesmo que tiver pouca diferença, é mínima, pois é poucas carreiras que a gente vai trabalhar, tá bem? Eu vou tecer, então, aqui as carreirinhas em jersey, que é para terminar as minhas listrinhas, e já começo o jacar. Lembrando que quem está na Brother, por exemplo, assim, se ela precisa chegar na 4ª carreira já para fazer o jacar, tem que memorizar a cartela antes, tá bem? Uma carreira antes. Quem está lá no fixo, se colocar a cartela antes, não tem a necessidade de mais uma memorização, ok? Porque o que está aqui pré-determinado na cartela já está na memória do tambor da máquina, tá bem? Então, agora eu vou preparar a minha máquina para tecer jacar. Lá no fix, a gente bota as bolinhas em triângulo e coloca a palanca no jacar. Destrava a cartela e tece quantas carreiras já forem pré-determinadas para fazer, tá bem? Vocês calculem bem primeiro, façam um teste uma amostra, só para saber como é que se comporta o jacar, para que não fique faltando o desenho, tá bem? Eu vou tecer um pouquinho e vocês vão ver como é que ela vai ficar. Gurias, eu teci já as partes que competem ao jacar, completei até chegar à carreira que está demarcada no meu esquema para marcar, fazer a marcação da cava, tá? Aí vocês vão olhar no esquema de vocês e vão ver qual é a carreira que vocês têm que marcar, tá bem? A minha já chegou. Eu vou marcar colocando um fiozinho de cada lado. Ó. Sem fazer o ponto, tá, meninas? É só colocando o fiozinho mesmo. Agora, eu zero meu contador. E eu tenho que calcular agora a quantidade de carreiras que eu vou chegar até o início do meu decote, tá bom? Não esquecendo de terminar, então, a partezinha que faz a decoração aqui, tá bem, gurias? Bom,
cheguei então na carreira que eu vou começar a fazer o decote. Agora vocês prestem bem atenção, porque cada uma de vocês tem um esquema, cada um de vocês tem uns pontos a recolher, que no caso dessa peça nós estamos usando a técnica de elevação das agulhas. Vamos usar o dispositivo que será colocar o carro em retenção, ou seja, não vai trabalhar as agulhas que estiverem erguidas. Ao meu ver, é a maneira mais fácil de vocês aprenderem e o resultado é muito satisfatório. Bom, conforme o esquema que a Glaucia ensinou a vocês, parece até um pouco complicado, meninas. E ele é um tanto não complicado, ele é algo novo, a gente não está acostumado a fazer. Para mim também, a minha cabeça ficou girando, fiquei com dor de cabeça, achei que ia ser o fim do mundo. E depois de tecer e ver o resultado que fica, eu fiquei surpresa com a qualidade do trabalho, tá bem? Então, peço a vocês um pouco de paciência, que vocês tentem quantas vezes foram necessárias. Coloca essa regrinha, que ela não é difícil, ela só é diferente do que a gente estava usando, né? Então, vocês guardem essa regrinha pro resto da vida, porque independente do tamanho, seja de RN, infantil, adulto, a técnica vai ser usada é a mesma, a quantidade de pontos que vai ser diferente, tá bem? Bom, a regra nos diz que a gente tem que dividir o nosso trabalho em 2, tá bom? Vocês vão achar o 0 de vocês aqui e vão elevar todas as agulhas que estão ao contrário do carro. Meu carro está à direita, então eu levo todas as agulhas que estão à esquerda. Até aí, acho que todo mundo já saberia, né? Bom, o que há de diferente? A diferença é que a gente fez uma divisão aqui dos pontos, divisão por 3, e encontramos, então, a quantidade de pontos que a gente precisa eliminar aqui no centro. Esta quantidade de pontos, ela tem que ser dividida por 2, porque a gente tem o lado direito e o lado esquerdo, beleza? E esta quantidade de pontos, como ela vai ser eliminada? Conforme o esquema, existem 3 passos, e cada passo também tem uma diferença, beleza? O primeiro passo é que eu preciso eliminar 1/3 dos pontos, que eu dividi por 3, e 1/3 eu preciso eliminar de uma vez só. Não leve em consideração a quantidade de pontos que eu estou elevando, porque ela é diferente da de vocês, tá bom? Então, aqui no meu caso, eu vou elevar uma quantidade de pontos, a qual ela vai ser arrematada uma única vez. E eu já elevo junto com as outras agulhas que estão levantadas do lado esquerdo. Meu carro na retenção, eu venho do carro da direita para a esquerda, eu enlaço a última agulha, lembrando que a gente faz sempre essa laçada para que não fique os buracos e que o nosso acabamento seja perfeito. Retorno, assim eu tô fazendo 2 carreiras, retornando. Eu já fiz a primeira fase do decote. Agora tem a segunda. Ali me diz que eu tenho que dividir essa segunda parte em 2 parcelas. No meu caso, eu tenho 5 pontos para eliminar, então eu vou eliminar 3 de uma vez a cada 2 carreiras. 3 da primeira vez e na próxima eu vou eliminar 2 pontinhos, tá bem? Então, vamos lá, vamos passar mais 2 carreirinhas. Não esquecendo de enlaçar a última agulha. Agora, eu ainda tenho a parcela dessa fase a ser feita, que é 2. Eu levo mais 2, passo o carro, enlaço a última agulha.
Agora, eu terminei, neste momento, 2 fases do decote. A primeira, que foi remalhada de uma única vez, uma quantidade maior de pontos. A segunda, que eu dividi essa mesma quantidade em 2 fases, a primeira e a segunda. Agora, na terceira fase e última do decote, eu tenho que diminuir essa mesma quantidade, mas de 2 maneiras diferentes. É dito no esquema que nós temos que eliminar nesta próxima fase 1 ponto a cada carreira. Independente, meninas, de quantidade de pontos que vão ser retirados no total, é 1 ponto a cada, tá bem? Vamos lá. Passou uma carreira, como é a cada carreira, eu tenho que, cada vez que passar o carrinho, levantar uma agulha. No momento, eu eliminei 3 agora. Aí, laço. E volta. Nesta última, a segunda parte da terceira fase, eu tenho que eliminar 1 ponto a cada 2 carreiras. Então, vamos lá. 1. Enlaço. E mais 1. Enlaço. Agora, me certifico que eu já apanhei todos os pontos correspondentes ao meu decote. Está certo? Fazendo isso, agora eu tenho que chegar a uma quantidade de pontos para chegar até o meu ombro, tá bem? A partir de agora, eu não mais faço mais nada aqui, só sigo tecendo. Lembrando, meninas, que a gente precisa colocar um pezinho, tá? Porque essa parte, ela não vai ser tecida e normalmente emborca e a gente pode perder os pontinhos. Então, prestem bem atenção na hora de tecer, a quantidade de pontos é poucas, né? Mas até chegar ao final, tá bem? Para que ela não fique, que ela não bote os pontos para fora, tá bem? Cheguei na quantidade de pontos que eu preciso para alcançar o ombro, vou retirar em fio de cor, tá, meninas? Aí, vocês tiram em fio de cor e eu já retorno mostrando para vocês o que fazer. Uma dica, meninas, quando vocês forem retirar em fio de cor, qualquer parte que vocês vão retirar em fio de cor, aumentem umas 2 ou 3 graduações. Eu estou usando a regulagem 5 e eu vou passar na regulagem 8. Por quê? Para que quando a gente for reutilizar esses pontos e recolocar na máquina, a gente consiga encontrar eles com mais facilidade, tá bem? É uma dica que eu acho de boa validade para todas, tá bom? Até eu vou terminar aqui e já mostro. Retirei em fio de cor, passei meu carrinho para a esquerda. Quem tem ela no Fix, passe também o contador. Lembrando em colocar nas carreiras a quais a gente começou o decote. Nesse momento, me certifico onde é o meu eixo, que é o 0. A partir dali, eu retorno todas as agulhas que estão à esquerda para trás. E vou dar uma olhadinha no meu esquema. O meu esquema está me dizendo que eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz deste lado, ok? O meu decote continua sendo dividido por 3 e uma terça parte, que é a primeira parte, eu vou e coloco para frente junto.
tá bem? Então, esses do lado esquerdo também não vão trabalhar. Com o carro à esquerda, meu contador já colocado nas carreiras iniciais do decote, retornando a regulagem do carro para a regulagem de trabalho. Lembra que eu dei a dica de a gente aumentar a regulagem para retirar em fio de couro? Bom, temos que lembrar que temos que retornar ela para a regulagem de trabalho. Agora, vamos fazer novamente a mesma coisa que foi feita. Vou baixar um pouquinho. No lado direito, vamos fazer no lado esquerdo, tá bem? Então, eu vou passar para o lado da direita. Ó. Passamos o carro para a direita, vamos enlaçar a última agulha. Passamos para a esquerda, lembrando que existe um fio a qual a gente recomeçou aqui do lado, precisamos dar uma amarrada nele. Por que que temos que amarrar? Para que ele não esgace os pontos e fique depois difícil da gente costurar, tá bem? Bom, fizemos a primeira fase, que nós pegamos todos os pontos de uma vez só e levamos para frente. Essa segunda fase, como a gente aprendeu da outra vez, é dividida por 2 vezes. Então, nós vamos dividir esses pontos em 2 partes e vamos recolher ou levantar eles para frente a cada 2 carreiras. Sempre colocando uma laçadinha para que não fiquem os buracos. Chegamos na terceira e última fase, que também é dividida em 2 etapas. Só que a primeira etapa, eu tenho que diminuir 1 ponto a cada carreira, tá bom? Vamos voltar para lá primeiro, porque era 2, 1 ponto a cada carreira. Levanta 1 ponto, passa o carro, não precisa laçar, levanta mais 1 ponto, passa para o outro lado e levanta mais 1 ponto. A última laçada. Agora, a segunda parte dessa terceira fase, nós temos que levar 1 ponto a cada 2 carreiras. 1 ponto. Mais 1 ponto. E a partir daqui, nos certificamos que estamos com toda a quantidade de pontos que precisamos. Tá certinho? E vamos tecer tantas quantas carreiras forem necessárias para chegar até o nosso ombro. Agora, retiramos também em fio de cor o meio. Tirei o ombro esquerdo, o ombro direito, e agora vou tirar também a parte central, tá bem? Tirar em fio de cor, lembrando de colocar numa regulagem um pouco maior. Tecemos a frente, tá? Eu uso geralmente este arame, que é do contrapente, para alinhar a nossa borda. Eu coloco entre as laçadas da auréola, aquele zigue-zague, primeiro zigue-zague que a gente fez na máquina e frontura, passo por todo ele. E puxo.
e ele já fica uniforme, beleza? Encerrando esse vídeo, que é a frente, e vou dar continuidade tecendo também as costas. Lembrando que as costas, ela é igualzinha a esta parte, só não tem o jacar. E eu vou encontrar vocês na altura da cava, tá bem? Já volto.